4 lições da oração de Moisés. Seja bem-vindo aí ao nosso encontro com Deus. Temos essa história tão extraordinária desse homem tão poderoso em Deus, lá em Êxodo capítulo 33, tá? Nós olhamos a Bíblia e ela está repleta de orações, intercessões que vão refletir o nosso relacionamento profundo para com Deus. Sim, a oração de Moisés, ela é registrada lá em Êxodo capítulo 33, do versículo 12 ao 23, e é um exemplo vívido de um homem que ansiava pela direção de Deus, que ansiava pela presença de Deus, que ansiava pela manifestação da glória de Deus. E para começo de conversa, nós precisamos ter em nós essa mesma persistência e esse mesmo comportamento de estar diante daquele que é poderoso para lidar com tudo e todas as coisas. E o contexto de Êxodo capítulo 33 nos traz a oração de Moisés, e esta oração ela ocorre após um episódio crucial na história de Israel, conhecida como a construção, e a subsequência, da destruição do bezerro de ouro, Êxodo 32. Neste episódio, o povo de Israel, eles estavam impacientes pela ausência de Moisés, o qual estava no Monte Sinai no período de 40 dias. E a partir desse momento ocorre então o que é conhecido como a idolatria, ou eles fizeram uma idolatria, de ouro para adorar. Deus então, indignado com a idolatria de Israel, ameaça destruí-los. Porém Moisés intercede em favor do povo em Êxodo 32, do 11 ao 14, e após essa intercessão, Moisés desce do monte com as tábuas da lei e vê o bezerro de ouro e a idolatria que o povo estava fazendo, e então, indignado, ele destrói as tábuas da lei, tacando sobre aquele bezerro de ouro. E este é um momento tão crítico que Moisés, ele se retira para a tenda da congregação, aonde ele busca a face do Senhor em oração, e então, conforme registrado em Êxodo 33, do 12 ao 23, neste contexto Moisés está profundamente ciente de toda a gravidade do pecado do povo e a necessidade urgente da orientação de Deus. Uma coisa certa a ser dita e a ser colocada aqui nós precisamos sempre viver na orientação de Deus, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que os dias sejam trabalhosos. Moisés orou pela direção e para um caminho. Êxodo 33, 3 fala: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considere o que esta nação, e que essa nação é o teu povo. Moisés iniciou ali a sua oração suplicando a Deus por orientação. Não queira começar algo, não queira fazer algo sem a direção de Deus. Quantas pessoas estão fazendo algo sem a direção de Deus e depois pagam um preço muito caro por tomar decisões precipitadas, decisões erradas? Precisamos orar pela presença de Deus diante da nossa caminhada. Êxodo 33, 15 fala: então lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça sair daqui. A oração do coração de Moisés, ou o coração, que ele empenhou em orar diante de Deus, ele vai então deixar claro a Deus que se a presença de Deus não for com ele, ele não sairia daquele lugar. Moisés está mostrando aqui então a importância da presença de Deus, a importância de ter a presença de Deus diante de cada decisão, diante de cada comportamento, diante de cada postura. E nós precisamos ter esse mesmo comportamento diante do Senhor, para que o nosso coração estabeleça, ou para que nós venhamos a estar ciente de que o Senhor está diante de nós. Ele orou também por revelação e pelo poder de Deus. Êxodo 33, 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos sobre a face da terra?
Êxodo 33:16, Moisés, ele pede a Deus que revele o seu poder, e ele entende que Deus revela aqueles que são separados, e isso é uma coisa muito interessante, porque num período ou no mundo pelo qual nós estamos vivendo, o grande desafio de fato é vivermos separados do mundo lá fora, é vivermos separado da vida lá fora. E a oração, a intimidade com Deus, uma vida com Deus, vai nos levar a compreender isso. Ele orou para uma visão da glória de Deus. Êxodo 33:18. Então ele disse: rogo-te que me mostra a tua glória. Finalmente Moisés chama Deus para que ele mostre a sua glória. E esse anseio pela visão e pela majestade de Deus, essa glória de Deus, é mais tarde revelada lá em João 1,14, porém Moisés, quando orou em Êxodo 33, do 19 ao 22, ele viu a glória de Deus, ele viu, né, o poder de Deus, ele viu o toque do Senhor. Isso nos mostra algo interessante no nosso relacionamento para com Deus, o qual está estabelecido da seguinte forma: aqueles que buscam a Deus têm um encontro real com a glória do Senhor, têm um encontro real com a presença de Deus. E a minha oração com você no dia de hoje é que tanto eu quanto você tenhamos essa experiência de vivermos a glória de Deus, de vivermos o sobrenatural de Deus, e sim, de vermos as manifestações do Espírito Santo. Então que Deus lhe abençoe e até o próximo encontro com Deus, em nome de Jesus.